Pessoal, então chegamos no artigo 10. Nós estamos falando da competência do município, agora vamos falar daquilo que é privativo, né, que compete privativamente, ou seja, compete ao município de Chapecó. Tá? Vamos lá. Então a lei orgânica vai dizer o seguinte, ó: município, tu pode fazer isso aqui, ó. Isso é teu, é privativo teu. E é privativo do município de Chapecó, não é de Pinhalzinho, não é de Xanxerê, não, é de Chapecó. Tá? Então vamos lá. Primeira competência privativa nossa. Quem que legisla sobre interesses locais do município de Chapecó? É Xanxerê, Xaxim? Chapecó. Então toda legislação de interesse local nosso, quem legisla são os nossos vereadores. Tá bom? Então, se é de interesse de Xanxerê, quem legisla os vereadores de Xanxerê. Né? Agora, se for do estado inteiro o interesse, aí quem legisla são os deputados estaduais, né? Interesses regionais. Agora, interesses locais do município de Chapecó, quem responde são os vereadores, né? Então, o município que legisla sobre interesses locais. E o município, ó, ele pode complementar legislação federal e estadual no que couber. Então, por exemplo, dentro de uma legislação ambiental, o município também pode legislar de maneira local, tratando determinado rio, determinado bairro, tá? Então, o município pode suplementar legislações federais e estaduais quando a lei permite, né? Então, nós temos leis gerais. A lei de licitação é um exemplo, é uma lei geral. E ela permite que o município legisle também interesses locais. Por exemplo, o município de Chapecó, através de seus vereadores, pode entender que, a partir de agora, a alimentação municipal das crianças será apenas com produtos orgânicos. É um interesse local isso? E só vão poder comprar de fornecedores que atendam requisitos de comida orgânica. Olha que legal para as crianças isso. É interesse local. Entenderam? Pode fazer isso? Pode. E seria interessantíssimo. Tá? É o futuro, inclusive, né? Tratar já mais com uma questão mais orgânica, de qualidade aí na alimentação. Né? Não ficar... Antigamente, quem estudou, que nem eu, em escolas públicas antigas, o que era comum nós termos? Nós ter um barzinho dentro da escola pública vendendo Coca-Cola, vendendo doce. Hoje não tem mais, né? Hoje a ideia é que o Estado forneça uma alimentação de qualidade, né? O município também. Tá? Já pensando aí na saúde, né? Tem muitas crianças que não têm nenhuma alimentação em casa. Então, o município que fornece aquela primeira alimentação ali, né? Vamos lá, então. Inciso 3º. Elaborar o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Quem vai fazer o concurso de fiscalização, nós vimos que cai orçamento. Existem 3 leis orçamentárias, tá? Eu vou explicar lá no capítulo do orçamento, tá? Então, existem leis orçamentárias. Tá? São 3 leis que são chamadas leis orçamentárias, tá? Existe o chamado Plano Plurianual, PPA. Existe a chamada LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Existe a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Certo? São 3 leis orçamentárias. O Plano Plurianual, o Orçamento Anual e a Lei de Diretriz. O plano plurianual, ele tem o prazo, ele dura 4 anos. Essas duas aqui duram 1 ano. Então, por exemplo, até o meio do ano, obrigatoriamente, a Câmara vota a LDO. A Lei das Diretrizes do Orçamento para o ano que vem. E no segundo semestre, a Câmara vota o orçamento do prefeito do ano que vem. É assim que funciona, tá? E o PPA, ele rege o orçamento durante 4 anos, que o prefeito vai utilizar. Tá bom? Por exemplo, se ele vai fazer uma obra que vai passar de 1 ano, obrigatoriamente essa obra tem que estar no PPA. Então, aqui na nossa região, obras do Estado, o acesso, o elevado da Sadia, ali, que é um convênio, o hospital regional, tudo tem que estar no PPA do Estado. Obras que passam de 1 ano tem que estar no PPA. Então, o município também, mesma coisa. Ele vai fazer uma obra grande aí, passou de 1 ano, ele tem que inserir nessa lei orçamentária aqui. Mas não é o caso agora, tá? Isso aqui, essa matéria cai para quem vai fazer controle. Tá? Aqueles 3 cargos de controle, cai isso. Tá? Agora, para vocês, ó, saibam que quem elabora as leis orçamentárias é o próprio município. Não vou deixar que vamos pensar o seguinte, quem que elabora as leis orçamentárias de Chapecó? Quem foi eleito para isso.
Então, quem elabora suas próprias leis é o próprio município. Tá? Não vai vir um vereador de Xanxerê fazer o orçamento de Chapecó. Tá? Não pode. Inciso 4º. Instituir e arrecadar os seus tributos. Compete ao município arrecadar os seus tributos. Tá? E aí nós temos aí, ó, a lei orçamentária do município, vou botar aqui artigo 10, né? Nós temos aí a lei orçamentária do município e nós temos os impostos municipais. Quais são os impostos do município de Chapecó? É IPTU, né, que é sobre a propriedade territorial urbana. Qual mais nós temos? E qual mais nós temos? Tem um que está ligado à saúde aí direto. ISS, Imposto sobre Serviço. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma clínica médica, vai tirar ISS. Tá? Um imposto sobre serviço. Né? Por exemplo, o TEMES aqui é um serviço, ele presta um serviço, tira uma nota de serviço para o município. Tá? Existe mais um imposto, é o ITBI, Imposto Transmissão de Bens Intervivos. Ok? Se vocês negociarem aí, por exemplo, um apartamento, vocês vão pagar aí uma casa, um ITBI. Tá? Se for causa morte ou doação, daí é um ITCMD, que é do Estado. Tá? Então, são os 3 impostos que pertencem ao município. Nós vamos falar deles lá no orçamento depois, na tributação. Beleza? Então, quem que vai instituir e arrecadar esses tributos? Xanxerê? Xaxim? Ou a fiscalização, a fazenda do município? Fazenda do município que vai arrecadar. Ok? Vamos lá. Inciso 5º. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos. Olha que interessante. Além dos impostos, nós temos uma espécie que a gente chama de tributo. Vocês gostam de pagar tributo? Adoram, né? O tributo é o gênero. Dentro dos tributos, nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos a chamada contribuição de melhoria, e nós temos as chamadas contribuições. Tá? E nós temos uma outra ainda, que eu acho que nem é o caso de falar aqui, que é o chamado empréstimo compulsório. Vocês precisam saber isso para a prova de vocês? Não, só quem vai fazer controle. Tributação, controle. Tá? Agora, vocês vão trabalhar nos órgãos públicos, de onde é que vai vir o salário de vocês? Disso aqui. É isso aqui que paga o salário do juiz, do delegado, do promotor, de tudo. Né? Em âmbito estadual, no município, a tributação municipal. Tá? Então, vem dinheiro dos impostos, vem dinheiro das taxas. Taxas, eu tenho taxa do quê? Eu tenho taxa pelos serviços e eu tenho taxa, por exemplo, né, de poder de polícia. Então, por exemplo, quando a prefeitura vai liberar um alvará, eu pago uma taxa. É uma taxa de alvará. É um poder de polícia da prefeitura fiscalizar. Então, os fiscais de obras do município, né, quando eles vêm, aplicam uma multa ou eles cobram uma taxa X lá para fazer a fiscalização, é uma espécie de tributo, é uma taxa. Existe a contribuição de melhoria, quando vão fazer uma obra nova, tá? E as contribuições. Dentro das contribuições, vocês vão pagar uma. Que contribuição que vocês vão pagar? Vocês vão ter descontado todo mês, quantos por cento para a Previdência? 11%. Vocês já pagam 13% aqui? O Estado, nós pagamos 14% no Estado. É o único Estado que já paga 14%. Não, é fixo. Vocês é 11%, tá? Não é o imposto de renda. Vocês é 11%, não mudou ainda. Com a reforma da Previdência, todos os entes começarão a descontar 14%. Nós aqui do Estado já descontamos 14%, então para nós está tranquilo. Tá? Vejam bem, ó, 14% é para a Previdência, 27,5% para o imposto de renda, né? Então já calcula aí o que dá. Tá? Contribuições, vocês vão contribuir para a Previdência. Vai ser descontado de vocês aqui, ó, 11%. Isso aqui é uma espécie de tributo. Tá bom? Mas vamos lá. Olha o que está dizendo ali, ó, que cabe ao município instituir e arrecadar os seus impostos, suas taxas e seus preços públicos. Quando que eu tenho um preço público? Quando o município presta um serviço.
Por exemplo, em vez de eu pagar o preço público da Tiquim, né, que é a tarifa, eu pagasse a tarifa para a prefeitura. A prefeitura que fizesse esse transporte, eu pagasse. Tá? Nós não temos aqui um preço público, mas poderia ter. Tá? Há uma previsão já na lei orgânica aqui. Próximo ali, dispor sobre a organização, administração e execução de serviços. Então, quem que organiza os serviços municipais? O município. Tá? Dispor sobre a administração e utilização dos bens públicos. Quem que cuida dos bens públicos? É o professor André ou o prefeito? Ou o presidente da Câmara? Se for um bem que está a cargo da Câmara, quem cuida é o presidente da Câmara. Se for um bem municipal, é o prefeito. Né? Então, se tem um buraco na rua aqui, é um bem público? É. Né? E compete a quem? O município arrumar. Tá? Então, o município vai dispor aí, sobre a administração, utilização e a venda, né, dos bens públicos. Pode vender um bem público? Depende, tá? Se o bem está inservível ou o bem está sem uso, por exemplo, um terreno baldio, né, a Câmara de Vereadores autoriza o prefeito a vender e aí pode vender. Tá? Mas tem que estar desafetado. Não pode ser um bem público sendo utilizado. Aí não pode vender. Tá? Primeiro tem que desafetar o bem. Tá? E veículos velhos, você já deve ter visto aí rodando um veículo velho do Exército, por exemplo. É perfeitamente possível. Tá? Ele vai a leilão, né, e aí qualquer cidadão pode comprar. Tá? Só que tem que estar inservível daí. Vamos lá, então. Inciso 8º, instituir a legislação de pessoal. Ei, olha que legal. Qual é a legislação de pessoal mais forte para a nossa prova? Já estudamos. Lei Complementar 130. Não instituiu a legislação dos servidores municipais? Sim, já estudamos ela. Inciso 11. Então, como é que o município criou aquela lei? Baseado nesse inciso aqui. Tá? Inciso 9. Organizar ou prestar. Olha aqui o que nós já estudamos, que coisa linda. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços locais, inclusive o transporte coletivo em caráter essencial. Olha que legal. Né? Lembra lá? Nós temos administração direta e administração indireta. Pode o município prestar o serviço através da sua administração direta, ou ele pode passar para uma entidade da administração indireta. Aqui no município, nós só temos o Simprevi, que é uma autarquia, que cuida só da Previdência, então não teria outra. Mas ele também pode descentralizar, lembra? Pode descentralizar a um particular. E esse particular tem 3 institutos. A concessão, permissão e autorização. Olha que legal. Está aqui na Constituição, na lei orgânica do município. Vamos fazer a leitura de novo, vê se não bate com o nosso desenho ali. A organização e a prestação diretamente pelo ente. Quem é que presta saúde? Quem é que faz as obras do município? É diretamente, é ele prestando. Agora, ele também pode fazer sob o regime de concessão e permissão. Os serviços locais, inclusive o transporte coletivo. Então, o que nós temos aqui no nosso município? Nós temos a concessão do transporte urbano, nós temos a concessão do estacionamento, né? E nós temos as permissões dos táxis e as permissões das funerárias particulares. E aí, o resto dos serviços estão sendo prestados diretamente pelo ente. Tá? Próximo, inciso 10 agora. Manter com a cooperação técnica e financeira da União dos Estados programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Né? São aquilo que vem através do Fundeb, né? Recursos da Educação. Inciso 11. Instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. Amparar de modo especial idosos e pessoas com deficiência. Atribuição do município. Então, o município, por exemplo, nós temos visto isso, né? Muita cobrança de quem tem propriedade para que organize as suas calçadas, de modo a ter acessibilidade. O vereador pode fazer isso, Arnaldo? Pode, com fundamento na Constituição Federal e aqui,
né? Nós temos depois as leis municipais, por exemplo, o plano diretor do município. Né? Em cima disso, o Ministério Público fiscaliza para ver se a prefeitura está cobrando ou não. Por isso que, né, a prefeitura é notificada quando ela não fiscaliza, e o município daí vai lá e cobra do cidadão para que ele faça aquela calçada com acessibilidade, que é aquilo que a gente está acostumado a ver. Tá bom? Continuando então, inciso 8º, estimular a participação popular na formulação das políticas públicas. Falei isso para vocês, que o ideal é que toda vez que vai tratar do orçamento tenha audiências públicas para cada bairro, né, para discutir questões de cada bairro. Tá aqui na lei orgânica. Ó. Inciso 14, prestar com a cooperação técnica e financeira da União do Estado serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, com recursos próprios ou mediante convênios com entidades especializadas. Né? Então, o município pode prestar o serviço ou firmar um convênio, né, com uma determinada entidade. Marque aí, circula aí quem é da saúde, né? Isso aí complementa o artigo 199 lá da Constituição Federal. Inciso 14. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo. Quem vai ser fiscal de obras do município vai fazer isso aqui. Vai fiscalizar para ver se tem um terreno baldio que cumpre lá com o plano diretor, né? Notificar, por exemplo, determinado terreno aí que está... Inclusive a saúde faz isso, né? A vigilância sanitária também. Tá? Tem uma piscina lá criando, né, mosquito da dengue. Vai ser notificado. É o uso do solo urbano. Estabelecer normas de edificação, loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes ao ordenamento do seu território. Aí nós temos o plano diretor do município. Por exemplo, nós tínhamos até um certo tempo que tinha uma limitação de construções aqui no centro. Né? Hoje agora aumentou, né? Nós estamos vendo aí construções passando de 25 pavimentos. Não podia antes no centro. Agora, por exemplo, eu posso ter pavimentos de 25 andares na aproximação do aeroporto de Chapecó? Não. Então existem áreas onde há uma limitação disso. Tá? Por exemplo, a aproximação do avião começa ali em cima no hospital regional. Então, ali no hospital regional, nós não podemos ter grandes edificações. Né? Lá no Noesc também não, porque é a área do cone de aproximação das aeronaves. Então, não pode ter, né, prédios muito altos, tá? Porque pode afetar, né, a área de aproximação do avião. Né? Você já tem visto aí que o avião, quando ele começa a chegar aqui próximo, ele já baixa bastante, né, dentro da sua área de aproximação. E quem mora lá perto do aeroporto mesmo, tem uma série de regramentos. Por exemplo, posto de combustível. Pode ser bem próximo ao aeroporto? Não, é no mínimo 5 quilômetros da distância do aeroporto. Tá? Então, existem regramentos municipais, que obviamente a gente não precisa saber, que vão regularizar isso. Tá? Quem vai saber, professor? Quem vai ser o fiscal de obras? Ele vai ter que se debruçar na legislação do município e saber fazer isso. Tá? Assim como vocês vão ter que saber lá sobre vigilância, né, sobre saúde, etc. E tal. Beleza? Vamos embora. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico. Olha aí, ó. Promover a limpeza das vias urbanas e dos logradouros, remoção e destinação do lixo domiciliar ou não, bem como outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Aqui é importante, né, os detritos de saúde, que tem todo um regramento, né, para ser descartado. Inciso 15. Conceder e renovar as licenças para localização, funcionamento e permanência de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviço. Né? Se vocês olharem ali no Temes, ali fora, tem uma licença, né, de localização e funcionamento. Justamente por quê? Porque tem que se enquadrar na legislação municipal. Tá? Ah, professor, precisa decorar esse artigo 10? Não, não precisa estudar esse artigo 10. Estou só trazendo preparações para vocês. Tá? Os mais importantes, aqueles que eu acho mais interessantes, eu deixei em vermelho. Tá? Mas com toda a sua ressalva. Tá? Com toda a sua ressalva. Acessar a licença que houver concedido, cessar a licença que houver concedido a um estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. Por exemplo, vocês já devem ter visto isso, né? Alguns postos de combustível onde tinha som alto,
né, tinha um barzinho ali, foram tirados, né, justamente por causa do sossego urbano. Tá? Continuando então, inciso 21, ordenar atividades urbanas fixando condições e horários de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço. Por exemplo, imagina vocês morar do lado de uma fábrica que trabalha à noite, fazendo barulho. Não tem condições, né? Então, existe toda uma situação. Ou, por exemplo, uma fábrica perto do hospital. Dá para ter uma fábrica perto do hospital? Não dá, né? Ou que nem lá em Santa... Quem conhece Santa Maria? Né? Lá em Santa Maria tem a Rua do Acampamento, né? É do acampamento onde tem o Hospital da Caridade? É, né? Não, é a Presidente, né? O aglomerado da noite era na frente do Hospital de Caridade de Santa Maria, né? Então, os coitados dos doentes lá, né? Não é a verdade? É, né? Faziam racha, um monte de coisa, na frente do hospital. Você imagina o hospital regional na frente, ser o point da cidade. Não tem condições, né? Você cabe o município lá e intervir, tá? Então, ó, fixar condições e horários de funcionamento, né? Por exemplo, vou ter uma lavagem de carro. Dá para trabalhar à noite com aquele barulho todo? Não dá, né? Então, tem que ter regras em relação a isso. 17. Organizar e manter o serviço de fiscalização necessário ao exercício do poder de polícia. Exemplo, vocês terão aí fiscalização das obras, pelos fiscais de obras, terão fiscalização da vigilância sanitária. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Agora vamos relaxar um pouco, né? Vou contar uma história. Você sabe que o professor André foi sargento do Exército, né? Na escola militar, a gente come o chamado bichinho do pau podre. Já viram aquele bichinho? A gente passa na sobrevivência, a gente come animal vivo, a gente come muita coisa. Depois eu mando os vídeos para vocês verem. A gente passa uma sobrevivência lá. A Escola Sargento das Armas do Exército Brasileiro é uma das piores do mundo na formação militar. Então, a coisa é puxada mesmo. Mas eu vou contar uma história que vocês também já devem ter passado. Então, lá no Exército, eu comi bichos vivos lá, né? Um deles é o bicho pau podre. Mas, já como contador da fazenda, eu fui em determinado município nosso aqui, pertinho, para esse lado aqui. E aí, lá na hora, fui almoçar no restaurante, almocei tranquilamente. E aí voltei para a Secretaria do Estado, lá onde eu estava aquele dia. E a Secretaria do Estado tem um órgão importantíssimo, que vocês também têm, que é a Vigilância Sanitária. Aí, depois que eu almocei, estava bem lá, já almoçado, né, tinha comido um churrasco. Vem o pessoal da Vigilância Sanitária me mostrar as fotos que eles tinham feito logo após eu ter almoçado naquele local, né? Aí o que eles fizeram? Eles interditaram o restaurante. Se vocês vissem as fotos que eles mostraram, né? Então, tinha a carne, e a carne tinha aquele bichinho branco lá, né? Proteína, né? Proteína animal. Então, o professor André comeu o bichinho aquele lá, tranquilamente. Claro que é assado, né? E provavelmente vocês também comeram, não sabem o que comeram, né? Então, eu também não sabia. Para mim, não teve gosto daquilo, tá? Foi gosto de proteína, mas eu comi. Porque, com certeza, aquela carne era, né, que foi, inclusive, lacrado o estabelecimento para que ele se adequasse lá às regras da vigilância. Ele é multado, as mercadorias estragadas são apreendidas, né? Então, isso é um trabalho importantíssimo. Pessoal da saúde, vai afetar a saúde isso? Eu não podia ter passado mal e ir lá, né, dar custo para o SUS, né, para o hospital? Claro que sim. Então, a saúde pública está ligada ao poder de polícia do município. O que é poder de polícia? É a polícia militar, polícia civil? Não, é o poder de fiscalização. Então, as obras. Imagina o fiscal de obras do município, a importância. O professor André resolve fazer um puxadinho. E o puxadinho do professor André é do lado de uma creche do município. E o puxadinho está mais assim, parece aquela torre, né, de Pisa. Daqui um pouco, pum, cai em cima da creche. O que acontece, né? Então, o município vai lá e vai dizer o seguinte, vai me notificar, essa obra está embargada, tu não vai seguir ela. E se o professor André não notificou o município, foi lá e fez o puxadinho. Eles vão lá e vão demolir a obra, né? Isso aí é poder de polícia do município, tá? Se vocês lembrarem ali, tinha os camelôs na área do Estado, ali no terreno do Estado, o que eles fizeram? Foram lá e demoliram, né? Com autorização judicial, obviamente, mas por quê? Porque é um terreno do Estado. Tá? Então, organizar e manter serviços de fiscalização necessários ao poder de polícia. Isso é muito importante. Poder de polícia administrativa é fiscalização de atividades. Por exemplo, vamos pensar o Temis. O Temis é o seguinte, se vocês pensar, o que dá mais lucro no Brasil? Educação ou abrir um bar?
né? Abrir uma loja de vender bebida, né? O que acontece? Se imagina o seguinte, nós saímos, terminamos a aula aqui, todos os dias às 10 horas nós abrimos um barrilzinho de chopp para comemorar a aula. E aí nós começamos a, né, tocar um pouquinho mais o expediente, aí já um aí toca um violão e padroniza esse tocar um violão, aí já começa a botar um cantor, e aí vira mais um pub do que uma aula. Mudou a atividade econômica? Mudou. Cabe fiscalização? Cabe. Toda vez que, né, que muda uma atividade econômica sem comunicar ao município, o alvará de funcionamento, ó, cessa. Então, é muito importante isso. E quem faz isso são os fiscais do município. Tá? Vamos lá, vamos terminar isso aí. Fiscalizar nos locais de venda, peso, medidas, as condições sanitárias dos alimentos. Olha aqui, ó, o professor André, a história real aí, ó, verídica, né? Dispor sobre, por exemplo, mercado vendendo mercadorias estragadas ou vencidas, farmácias vendendo medicamentos fora da validade, tudo isso, né, fiscalização do município. Nosso farmacêutico lá fiscalizar, né? Vai ter que fiscalizar. Existe também a Anvisa fiscalizando, existe também o Estado, através da sua farmácia, né, o Tony ali, que é o farmacêutico do Estado. Então, existem várias formas de fiscalização, tá? Vamos lá. Inciso 14. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas, ó, em decorrência de transgressões da legislação municipal. Por exemplo, venda de animais aí sem vacinação, ou animais da fauna e da flora, né? Vamos pensar aí, vende um papagaio, alguma coisa aí, vai ser apreendido pela guarda municipal, por exemplo. Tá? E depois vai levar para o órgão ambiental competente. Dispor sobre o registro, guarda, vacinação e captura de animais com a finalidade recíproca de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. Quem é da época das chamadas carrocinhas? Lembra disso? Na época das Forças Armadas, aí, né, que passava a carrocinha e levava o cachorrinho embora? Lembra dessas histórias ou não? Vocês não eram crianças? Eu lembro, tá? Lá em Santa Maria tinha carrocinha. Depois, quando eu fui estudar na Universidade Federal, ficava o prédio onde eles levavam os animais, fica lá no centro de Santa Maria, o último andar daquele prédio do centro lá. Né? Inclusive, estudei naquela sala, onde tinha lá os azulejos, velhos, lá, tá? Eles levavam os animais para lá. Tá? Hoje em dia não se faz mais isso, né? Hoje em dia existem as ONGs que tratam. Vamos pensar o seguinte, uma ONG que cuida de animais, que é uma entidade sem fins lucrativos, pode receber uma subvenção do município, um incentivo para acolher animais? Sim, olha que legal, interessantíssimo. Em vez do município aí ficar deixando os animais na rua transmitindo doenças, ele pode, então, incentivar que haja uma entidade sem fins lucrativos, repassar uma parcela X do orçamento, essa entidade vai cuidar desses animais, vai tratar eles, vai cuidar da reprodução deles e ainda vai prestar contas para o município. E vai evitar doenças, etc. E tal. Então, olha a importância, né, de saber tratar bem o recurso público. Continuando, então, dispor, ó, disciplinar os serviços de carga e descarga, também importante, vocês devem ter visto já no centro, né, placas lá, até 10 minutos, carga e descarga, tá? Justamente porque os caminhões, né, serviço de limpeza geralmente se faz à noite para não dar problema. As empresas também, né, trazem as mercadorias à noite para que não congestione o trânsito durante o dia. Inciso 17, ó, sinalizar as ruas urbanas e estradas municipais, bem como regular e fiscalizar a utilização. As sinaleiras, né, as rótulas, o que mais? Rotatórias, né? O que mais que nós temos aí? Nós temos a guarda municipal, nós temos os agentes de trânsito fiscalizando, tudo para cumprir, então, isso aqui, ó. Né? As placas têm que estar bem sinalizadas, né? Imagina o seguinte, vocês vêm vindo com o carrinho de vocês ali e na hora que vocês vão passar, apaga o farol. E aí vocês não sabem se estava verde, se estava aí, e vocês passaram e aí bate o carro. Né? Vocês conseguindo provar que houve ali uma falha, quem vai indenizar é o município, porque é a responsabilidade dele. Tá? Não vou entrar nos méritos da responsabilidade, que existe uma aula só sobre isso. Né? Fixar e sinalizar as zonas de silêncio, por exemplo, frente de hospitais, né? É muito importante isso. Regular as condições de utilização dos bens de uso comum. Professor André, olha que interessante, a professora Karen já falou isso para vocês, né? Se pode lá ou não se associar em áreas públicas, né? Ela já começou a falar o artigo 5º com vocês, né? Professor André. Não vou falar o professor André, vamos falar o padre.
O padre da quermesse. Inclusive esse ano teve, né? Pela primeira vez ali na frente da igreja. Para mim foi bom. Só faltou tirar uma foto. Tinha que ter tirado uma foto. Porque eu sempre dei esse exemplo, mas não tinha aqui visto. O padre pode fechar a rua para fazer a festa da quermesse? Pode, mas depende do quê? Depende de um termo lá do município. Chama-se autorização. Aí eles botam lá um conezinho aqui, um cavaletezinho aqui, isola a área aqui, né, e bota as casinhas, ou botam as mesas. Beleza. Pode fazer isso, Arnaldo? Pode. Né? Mas o padre, ele não pode, por bel prazer, pegar e largar a mesinha dele em cima da rua e deu. Não, ele precisa de uma autorização municipal. Porque quem regulariza a utilização dos bens públicos de uso comum é o município. Nós podemos lá nos reunir na frente da praça para protestar. Hoje tinha greve geral, né? Pode fazer isso? Pode. Agora, se interferir na rua, é importante que tenha sido comunicado previamente para que o município se adeque, leve a guarda municipal junto, né, para cuidar do trânsito. Isso tudo, né, não é uma proibição. Eu não sou proibido de fazer protestos, mas é importante que seja comunicado antecipadamente para que o município se organize, tá? Mas se vocês forem ver depois com a Prof. Karen, ela já explica lá que não pode, né, vedar, né? Só caráter paramilitar que não. Caráter paramilitar não. E é importante que se adeque à legislação municipal, né, que comunique antecipadamente para que haja um efetivo policial, que haja controle do trânsito. Se vocês já olharam aqui em Chapecó, toda vez que tem alguma manifestação, vai uma viatura da guarda na frente, outra atrás, né, com as sinais. Às vezes, dependendo da situação, vem a polícia militar junto, né, para fazer o controle daquela manifestação ali. Controle não das pessoas, mas para que não cause um tumulto no trânsito, por exemplo. Né, bem perfeitamente possível, tá? Não pode atrapalhar a manifestação. Né? Livre o pensamento no Brasil, né? Salvo se nós invocarmos aí questões paramilitares ou, por exemplo, questões contra o Estado democrático, né? A gente pode levantar uma bandeira do nazismo? Não. Aí nem pode se reunir, né? Ok, vamos lá. Inciso 21. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar. Olha as palavrinhas, ó. Concessão, permissão, autorização. Dos seguintes casos. Serviços de carros de aluguel. O que lembra vocês? Táxi. Eu botei ali, ó, entre parênteses, a lei municipal que rege os táxis. É uma permissão, ó. Não vai cair a lei, obviamente, tá, povo? É só para exemplificar para vocês. O professor já foi lá e pesquisou na lei municipal. Serviços de funerárias e cemitérios particulares, ó. Permitido o direito de livre escolha. Nós temos ali, ó, uma permissão através de um decreto. Serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. Serviços de construção e conservação de estradas e rodovias. Serviço de iluminação pública. Então, o município vai, ó, regular, executar, licenciar, fiscalizar. Por exemplo, se ele mesmo vai executar, ele executa. Se ele conceder, permitir ou autorizar, ele tem que o quê? Licenciar e fiscalizar. Ele tem que fiscalizar, né? Então, por exemplo, cabe ao município fiscalizar as funerárias? Com certeza, ele é um permissionário. Os táxis, por exemplo. Vocês sabiam que anualmente os táxis passam por uma inspeção dos veículos? Obrigatório. Justamente por quê? Porque é uma fiscalização anual dos estados. Olha que interessante aqui, ó. Vamos fixar uns cartazes aí no centro, né, do Temes? Não pode, ó. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda em locais sujeitos ao poder de polícia. Por exemplo, né, grudar propaganda nos postes, né, não pode, né, tá? Por quê? Porque há uma fiscalização. Pode, não, a gente vê, né, mas o ideal é que não. O que o município poderia fazer? Fiscalizar aplicando uma multa em quem colocou lá, né, aquela... Principalmente, vocês lembram nas questões de ano eleitoral, né? Que se proíbe totalmente aí a sujeira que faziam nas ruas, tá? Vamos lá, então, ó. Fixar o estacionamento, tá? Estacionamento público de táxi e outros veículos. Estabelecer servidões administrativas. O que são servidões, pessoal? Exemplo, na minha casa vai passar uma torre de telefonia.
Ou vai passar uma torre de transmissão de energia. Já viram isso nos terrenos das pessoas? Mas a mais comum, aqui em Chapecó não é muito comum, mas cidades do interior é muito comum, né? Eu moro na esquina, uma casa de esquina aqui, ó. O que eles fixam nas casas de esquina no interior? Quem já viu? Né? Uma casa de esquina aqui, ó. O que é muito comum fixar na casinha da esquina? Uma placa com o nome da rua. Quem já viu isso? No interior do Rio Grande do Sul é muito comum, né? Aquela casa da esquina tem a placa da rua fixada nela. É uma servidão municipal. Ele não pode arrancar aquela placa. Ah, mas a casa é minha. É uma servidão pública. Inclusive vai estar na escritura pública. Não pode tirar. Ok? Continuando então. Ah, professor, preciso saber isso para a prova? Claro que não, né? Promover programas de construção de moradias, combater causas de pobreza, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de registros hídricos e minerais, estabelecer e implantar políticas de educação na segurança do trânsito, criar a guarda municipal destinada à proteção dos serviços e instalações. Né? Foi isso aqui que permitiu que a lei criasse depois a guarda municipal. E aí nós encerramos esse bloco para que no próximo bloco falamos de outro tipo de competência.